falando em saúde. Vamos lá então. Tá aí, pois bem, primeiramente quero agradecer aqui pelo convite aceito, o Dr. Marcelo Almeida, que é uma grande referência justamente em se tratando da questão de cirurgia plástica. Um dos grandes nomes do nosso Brasil, que nos orgulha aqui de Rondônia e atendeu o chamado da Band para falar sobre cirurgias das mais diversas, mas a gente busca saber aquelas mais comuns e quais são os avanços tecnológicos nos últimos tempos. Doutor Marcelo, mais uma vez, bem-vindo. Agora, em definitivo, eu já queria saber sobre a questão da mama caída e flácida, que é um dos questionamentos muito intensos que a gente tem aqui. Se é possível resolver o problema sem a prótese. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá para vocês todos. Então, essa é uma dúvida muito frequente, inclusive aqui na clínica nossa, onde as pessoas não querem colocar mais silicone. É uma tendência que aconteceu nos últimos 2 anos no país, porque tem muitas pessoas que são digital influencer que não desejam mais ter a prótese. É possível sim dar um resultado muito agradável, mudou-se muito a técnica nos últimos anos. Você utiliza o próprio tecido da mama para modelar a mama. Como esse exemplo que vocês podem ver na imagem, Neto. Uma mama que a paciente tinha uma flacidez muito grande e aí desta forma ela conseguiu com o próprio tecido modelar. Obviamente que se você falasse nisso há 2 anos atrás, essas tecnologias nem existiam. Hoje você consegue modelar de uma forma mais agradável, usar a própria gordura do corpo humano, trabalhando ela de forma muito específica para colocar na mama e usando aparelhos técnicos que nós temos com exclusividade aqui em Rondônia e na região norte, diga-se de passagem, né? Você falou da referência nacional. Nós temos um aparelho que só 11 cirurgiões plásticos no Brasil têm e nós temos aqui em Rondônia onde conseguimos dar esse tipo de resultado para os pacientes. Doutor, mas se tratando da prótese propriamente, agora eu queria saber, já tivemos avanços, principalmente no processo do pós-operatório, como é que está sendo isso? Então, quando eu me formei alguns anos atrás, não vou falar muito a minha idade aqui, mas quando se formamos alguns anos atrás, você operava a paciente, eu vou até tentar mostrar no vídeo, a paciente operava e ela tinha que ficar com o braço rente ao corpo, não podia mexer o braço de maneira nenhuma, abrir o braço, não tinha liberdade para poder fazer sua higienização, não tinha liberdade para nada. Aí veio uma técnica revolucionária chamada R24R, de um americano chamado John Tabbets. E eu tenho uma grata satisfação de ter estudado essa técnica e as pacientes operadas, como vocês podem ver nesses vídeos, recém-operadas, tendo a liberdade de movimentar os braços, cuidar do cabelo, tendo a capacidade de trabalhar, opera numa sexta, no sábado, segunda-feira está trabalhando, em qualquer lugar que ela possa trabalhar. Então, essa técnica revolucionou a cirurgia mamária. Utilizando a prótese de mama, com essa técnica específica, você tem a liberdade que você quiser. Chama R24R. Também, obviamente, uma exclusividade aqui da clínica, onde as pessoas conseguem colocar o implante e modelar essa prótese ao redor do músculo, dando toda a sustentação ao redor do músculo, fazendo sutiã interno, alça muscular, técnicas onde a gente jamais imaginou que fosse possível antigamente. Doutor, uma outra parte do corpo que eu acho que talvez também seja uma das mais procuradas é o abdômen, né? E era um outro ponto um tanto quanto delicado. Também o pós-operatório tem sido revolucionário? Isso. O que aconteceu na cirurgia plástica desde a pandemia, ocorreu um boom de estudos científicos. O que aconteceu? Nós não tínhamos muito tempo para poder estudar tantas técnicas assim, porque a gente operava muito. E a pandemia fez praticamente todos os cirurgiões plásticos pararem e estudarem cada vez mais. E aí veio as revoluções técnicas das publicações. Então, na abdominoplastia, a paciente andava curvada, antigamente, 15 dias. Ela ficava com a perna esticada e o tronco fletido. Hoje, a paciente anda curvada apenas 2 dias quando faz a técnica de abdominoplastia. Consegue ter contornos mais naturais, como você pode ver nessa foto. Onde você faz a cirurgia pensando no bem-estar físico, inclusive da parte sexual. Uma cirurgia de abdominoplastia já melhora atualmente com as técnicas mais modernas. O abdômen fica mais natural, menos risco de complicação. Então, nós temos técnicas atualmente muito avançadas. Existe um curso que a gente fez parte, que chama Total Definer, que é a definição total do corpo, onde só existem alguns cirurgiões plásticos no Brasil que têm esse curso. E eu tive o prazer de estudar com o mestre, Dr. Royce, que desenvolveu essa técnica. E lá a gente conseguiu aprimorar cada vez mais, dando um resultado muito mais natural para uma abdominoplastia, para uma lipo. E, obviamente, que o avanço
desse pós-operatório se dá também graças à câmara hiperbárica, que é uma câmara de oxigenação, onde você coloca o paciente dentro de uma câmara de pressurização a 100% de oxigênio e o paciente tem uma recuperação assim fantástica. Ela ajuda na recuperação dos tecidos, melhora de lesões gerais, onde o paciente consegue ter, a gente fala assim, que existe um pós-operatório antes e depois dessa tecnologia que nós temos aqui. Doutor, quando o senhor fala sobre toda essa revolução tecnológica, nos avanços e nessa celeridade da recuperação, isso de alguma forma compromete a eficiência desses procedimentos comparado ao que nós tínhamos nos métodos tradicionais? Isso é uma pergunta muito interessante. Os pacientes até, doutor, mas essa recuperação mais rápida vai deixar meu resultado estético excelente? Na verdade, o objetivo é deixar você com uma recuperação melhor, mais rápida e com resultado melhor. Então, hoje apresentamos resultados na cirurgia plástica com uma eficiência muito maior e com uma eficácia maior. Unindo as duas coisas, o paciente tem segurança, tecnologia e resultado de fora da curva como era antigamente. Doutor, tem mais um questionamento aqui sobre o nariz. O pessoal quer fazer o nariz, mas tem medo de ficar igual o nosso saudoso Michael Jackson. Isso não existe não, né? Olha, eu vou te dizer que isso já existiu antes. O que acontece na cirurgia de nariz é que a cirurgia de nariz ela tem que ser uma cirurgia completa. Uma das queixas mais comuns é, doutor, eu tenho um problema na ponta nasal e o paciente acha que o problema é só a ponta. Então, quando você faz uma rinoplastia, o cirurgião plástico tem que avaliar o nariz como um todo. Essa paciente, por exemplo, ela tinha uma queixa de dorso nasal, que é essa parte, esse ossinho alto, e apenas isso, ela não reclamava da ponta nasal. Se eu tratasse apenas o dorso, o que aconteceria? A ponta ia ficar desproporcional ao dorso novo e eu ia ter que reoperar a paciente. Então, o cirurgião plástico tem que ter a capacidade de avaliar o nariz como um todo, deixando o nariz o mais harmônico possível para aquele rosto. Ele não pode levar em consideração as fotos que as pacientes trazem, artistas que elas se comparam, ou avaliar apenas a queixa da paciente. Porque a rinoplastia, uma cirurgia muito delicada, onde inclusive outras áreas estão avançando para fazer a rinoplastia definitiva ou fios de sustentações, técnicas que não são aprovadas hoje pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde o risco de complicação tem aumentado muito. Então, nós, como cirurgiões plásticos, temos que alertar a população e sim de fazer o conjunto nasal, que é muito mais seguro, mais tranquilo, onde você consegue ter um resultado estético muito mais agradável. Doutor, o senhor tocou num assunto agora que eu acho que é crucial para que o paciente tenha êxito naquilo que o senhor propõe a fazer. O médico, ele propriamente não tem que seguir e não deve jamais também exatamente aquele anseio do paciente. Eu acho que o médico, ele é o grande responsável por orientar e assessorar a pessoa sobre o que é melhor para ela. Às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para a gente, mas não necessariamente é, né? Porque nem tudo... eu vejo o fulano, eu não posso transformar a minha face ou o meu corpo exatamente naquele cidadão. Eu tenho que fazer uma harmonia acima disso tudo, doutor? Exatamente. Vou te dar um exemplo. Existe um trabalho da Unicamp publicado há 2 anos que 98% dos seres humanos que se olham no espelho não conseguem enxergar realmente o que eles são em relação à cirurgia plástica. Então, você se olha no espelho e imagina que você vai conseguir imaginar a cirurgia dos seus sonhos em 98% das vezes. E apenas 2% consegue se ver realmente como a cirurgia plástica olha para aquela pessoa. Por que isso? Por causa das mídias, mudou-se muito o padrão informativo da população. E o cirurgião plástico tem que acompanhar essa tendência de informação, mas principalmente de orientação. Cabe ao cirurgião plástico falar para o paciente, olha, quais os seus anseios, o que você deseja, ouvir aquela dúvida e, dentro desse conjunto, explicar para o paciente o que é melhor para si. E orientar o paciente, isso deve ser feito, isso não pode ser feito, e explicar a realidade da cirurgia para aquele próprio corpo. Desta forma, o paciente vai ficar muito mais satisfeito, orientado corretamente e realista daquilo que dá para fazer com o próprio corpo. Cabe isso ao cirurgião plástico. Perfeito, doutor Marcelo Almeida, que honra nossa poder ter tido esse momento com o senhor aqui no programa. Quando quiser voltar, espaço está aberto. Um grande abraço, feliz ano novo. Obrigado, feliz ano novo para todos aí. Boa cirurgia plástica para todos nós esse ano. Peitinho para todo mundo aí, né, doutor? Olha a prótese. Quantos milímetros tem essa aí? Aqui tem 300 ml, que é o padrão que todo mundo gosta. É o padrão, né?
Olha aí, padrão. bonito, Muitas mulheres bonito. falam, doutor, 280, 300, 320, mas dá para escolher uma coisa legal. Beleza, doutor. Abraço. O Neto tem que arrumar esse chafariz que tem na cara dele, né? Ele quer fazer uma... rinoplastia você tem que fazer, Neto. Não é mamária não, cara. Que isso, meu. 12h43 minutos. É bom falar em saúde. Ah, mas é plástica. Mas isso também te traz uma segurança, um bem-estar. E a sua autoestima está relacionada à questão da saúde do indivíduo também.